Explica a zona de segurança pra gente, por favor. Essa zona de segurança? Já falaram isso pra gente. Então, quando aconteceu a queda, que a gente chama de queda, né? Quando esses planetas entraram nessa guerra, que é chamada Guerra dos Céus, nós entramos em quarentena. Então, foi fechado. A gente tinha acesso a outras dimensões, tinha tudo. Então, o encantamento dos sonhos veio exatamente para abrir os portais. Porque a Terra foi colocada em quarentena. Inclusive, nesse livro, que é o Acesso ao Teu Ser Multidimensional da Rainha Vermelha, ela conta toda a história. Então, esse livro aqui tem toda a história cósmica, o que aconteceu. Então, ela fala aqui, ó, que é bem interessante, ó. Cadê? Ele fala aqui, ó. Em missão, tem como objetivo a vigilância do sistema planetário Vela-Tropa 24. O nome do nosso planeta é Vela-Tropa 24. O Sol é Vela-Tropa 20... Na verdade, a Terra é Vela-Tropa 24.3 e o nosso setor é Vela-Tropa 24. Isso é um nome galáctico. Tem foco especial nos 5 planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Maldek, que hoje é um cinturão de asteroides. Então, quando chega a informação da fonte, vocês viram que tem uma imagem que é Runabiku? Quer ver? Ó, essa aqui é a Pedra do Sol, aqui são as 7 profecias maias. Então, aqui eles já sabiam tudo que a gente ia passar. Aqui estão as 7 profecias, eles já sabiam o que ia acontecer. Essa é uma imagem famosa também. Que é a Pedra do Sol, né? Então, posso dar uma olhada? Pode, claro que pode. Vocês estão vendo que tem um símbolo, ó? Sim. Isso é Runabiku. Antigamente, eles achavam que o buraco negro, ele era só ele engolir as estrelas. Hoje a gente sabe que o buraco negro são 95% de matéria escura na galáxia. Então, a gente está conectado a essa fonte. Então, quando a gente chama de fonte, né? A força primordial, a fonte, se conectar com Deus, tal. A gente é nutrido pela fonte Runabiku. Né? Então, essa aqui é a fonte da onde chega todas as informações para a gente. Isso aqui é 95% de matéria escura. Aqui estão as 7 profecias maias. Você pode ver que ele fala de 2012 e tudo mais. Então, aqui ela fala assim, ó. Cinturão de asteroides. A sonda de Arcturus descreve como a área de Vela-Tropa 23 tornou-se uma zona de quarentena de Lúcifer. Esta também é uma área de um programa de desdobramento conhecido como a queda ou pecado original. Era sabido que outros e diferentes sistemas galácticos dentro da zona de quarentena do livre-arbítrio havia um processo de aprendizado que focalizaria os detritos kármicos de muitos sistemas de mundos em uma única estrutura que chegaria inevitavelmente a um ponto onde o processo não poderia ir adiante sem provocar um distúrbio em todo o sistema Kinishahal. Ou seja, nós somos um sistema planetário que está colocando em risco toda a galáxia. Nós somos crianças com uma bomba atômica na mão e se a Terra explodir, a gente coloca a galáxia inteira. Não é à toa que tem Siriano, Arcturiano, Pleiadiano. Imagina que a gente é um monte de ego arrogante, achando que a gente manda mais que a Terra, manda mais que a natureza. Por isso que a gente foi colocado em zona de livre, a gente foi colocado em quarentena, como se a gente fosse um vírus para a galáxia. Então não existe vírus, o maior vírus somos nós mesmos. A nossa mente do ego é o maior vírus que a gente tem. E a gente tem que ter clareza disso. Cada coisa que eu falo é 1 giga, que eu falei são 100, eu estava contando para vocês ali, são 100, a quantidade de gigabyte que você joga na Terra quando você reclama de alguma coisa. É só ler Carta de Cristo. Alguém aqui de vocês já leu Carta de Cristo? Não. Lê Carta de Cristo, a primeira carta de Cristo que ele fala sobre a nossa destruição. Todos nós achamos que tornados e terremotos são causados pela natureza. Não, é o ego humano que provoca a mudança da substância dessa matéria, né, dessa consciência, e somos nós que fazemos tornados, terremotos, furacões, não é a natureza. Força pensamento. Força pensamento. Então, assim, tudo isso tá decodificado. O Dr. José Argüelles, quando ele visitou as pirâmides, né, ele é como se fossem profetas. Ele é considerado também um profeta, porque ele é o sincronizador dos tempos. Então, ele praticamente, né, ele e a esposa dele, que é a Bolonique, né, que a gente chama de Pakal Votan e Bolonique, ela que é responsável também, junto com eles, andar o mundo inteiro. Eles fizeram eles andaram para eles poderem receber toda essa profecia, eles ficaram imersos em várias nações, com vários gurus, meditando profundamente para descer tudo isso de informação. Eles foram gravados também. Então, quando foi aberto a pirâmide, né, quando eles estiveram lá nas pirâmides maias, eles foram decodificados também com essa informação.
Ele praticamente, ele fazia teletransporte já. Nós temos capacidade de teletransporte. Ele teve bastante problema com relação a estar no coletivo. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que cresceram do lado dele, né? E falaram que ele tinha poderes paranormais mesmo. Por exemplo, diz que teve uma vez que ele estava dando um congresso, ele com a esposa, e ele desapareceu no palco. Desapareceu no palco, não tinha por onde ele sair, porque ele tinha pavor de ficar perto das pessoas. Porque a partir do momento que você começa a acessar essas outras informações, e ele fala, todos nós somos paranormais. Então eu achei maravilhoso ser chamado num programa sobre paranormal. E ele prova o quanto somos paranormais. Só que a gente não acredita nisso. A gente passou o poder para quem não tem poder. E recuperar esse poder telepático é incrível. Então, essa profecia foi deixada pelos anciões das estrelas. Então, aqui a gente tem toda a nossa caminhada como guerreiro espiritual. Então, esse aqui, chamado de cubo do guerreiro, tem os preceitos Rinris. Não sei se vocês já ouviram falar dos preceitos Rinri. Não. Quem deixou foram os japoneses. Os japoneses, depois da guerra, deixaram os preceitos Rinris. E o Dr. José Arguelles também encaixou isso. Então, se vocês lerem, tem todo o I Ching aqui, ó, que é toda a linguagem chinesa. Estão todos os códigos e estão as runas Furtak aqui. As runas Furtak, quando a gente também pratica elas, você pode ver, ó, cada dia tem um código do I Ching, tem uma runa Furtak, tem um plasma, tem o dia. Então, aqui tem todas as informações de todas as nações dentro num dia só. Então, aqui a gente unifica a informação. Então, aqui já é um pouquinho mais avançado. Então, a gente, para seguir a lei do tempo, a gente tem que seguir 3 ferramentas. A ordem cíclica, que são as 13 luas, a ordem sincrônica, que é o nosso DNA cósmico, e o telectonon. O telectonon é uma meditação que a gente faz coletiva como um jogo. Quando eu ativo o meu cristal com o seu, com o seu, com o seu, a gente forma uma rede, uma malha cristalina para a gente poder estar formando, codificando a nova Terra. Então, imagina que nós juntos estamos co-criando a nova Terra que a gente quer ver. É forte isso aqui. Né? Então, isso tudo está dentro desse livro, que é um livro que não está explicado. Então, isso não tem explicação em lugar nenhum. Aqui tem toda a profecia inteira está aqui, ó. Está tudo aqui, ó. Por que tem 5 pirâmides aqui? Uma pirâmide de cada cor, nem, ok. por A verde é inédita, né, no caso. Eu vou pegar aqui para você, ó. Vou fazer o dia de hoje, que nem hoje. Hoje nós estamos na Lua elétrica. Então, vai a pirâmide verde aqui. Por que é verde? Porque sempre o selo do dia, ela recebe a pirâmide verde. Então, isso tudo está conectado a outras informações. Sei, é a regra do jogo aí. Tá. Ela é guiada, tem quem guia. Sempre quem guia é um selo vermelho. Então, quem guia hoje é o caminhante do céu. Quem desafia esse selo hoje é a tormenta, que está aqui. Quem ajuda, cada selo tem um oráculo. E quem ajuda esse selo é o cachorro. E quem é o oculto, que depois eu posso falar um pouquinho disso, o oculto da lua é o humano. Então, olha que interessante, hoje nós temos 2 selos no fluxo kármico e 3 no profético. Então, hoje é um dia muito mais profético do que kármico. A gente começa também a entender, estamos no passado ou estamos no futuro? Aqui fica fácil de saber que linha do tempo que eu estou vivendo. É bem legal isso também. Tem vezes que vai estar mais selos aqui. Então, é tipo um presente futuro. Tem dia que vocês vão ver que a gente vai estar aqui, ó. Vocês vão ver que é um perrengue quando você sai na cidade de São Paulo, em qualquer lugar, quando tem 4 selos, por exemplo, aqui. Então, isso também já dá uma coordenada para você saber o que você faz durante o dia. Cada coisa dessa é uma coordenada. Se eu tenho as coordenadas do dia, imagina que você tem uma nave. Você tem lá, vamos passar por um perrengue assim. Você praticamente a profecia está escrita, é só você olhar e falar. Vou para a direita ou vou para a esquerda? Hoje é um dia de cautela. Hoje a runa Furtak é essa. Hoje nós estamos no kármico, hoje nós estamos no profético. Os caras deixaram tudo escrito. Só que a gente vai fazer o quê? Quer seguir um tempo que não é um tempo. Então, a nós que praticamos isso, porque isso aqui tudo a gente faz em meditação. Né? Isso aqui a gente ativa e medita. Porque cada uma delas é uma coordenada. Então, eu posso meditar do jeito que eu quiser também. Isso aqui está livre para meditar. Isso aqui não tem dogma. Por exemplo, eu quero começar com o telectonon. Começa com o telectonon.
Eu fiz esses dias uma live do Telectonon. Essa onda da mão, inclusive, ativa esse material. Então, a gente também, você sabe, não sei se vocês sabiam disso, né? Estou trazendo agora. Não, É a não sabia de primeira, nada. essa é a primeira vez no planeta Terra que nós temos acesso a isso. Nós somos a primeira civilização no planeta inteiro que viveu aqui que está tendo acesso a esse conhecimento. Você imagina que incrível. Você está participando desse processo. Mas esse conhecimento não estava aqui dentro da pirâmide Então, maia? eles escreveram para que a gente hoje pudesse manifestar isso. Imagina que alguém escreve o futuro e entrega na mão de quem vai poder realizar o futuro. E foram os maias cósmicos que fizeram isso, porque o maia humano não conseguiria, né, imagino. Então, mas eles que receberam toda a informação. Eles tinham 17 calendários, por isso que ainda tem uma briga um pouco dos povos originários do México, né, do pessoal que tem essa informação, porque assim, eles usavam o Tzolk'in, como ele é um dos calendários, eles tinham 17 calendários, o Tzolk'in era um deles, eles tinham outros. Como hoje o pessoal não fala muito dos maias terrenos, então tem uma briga. Os maias terrenos repudiam um pouco isso porque eles não são lembrados. Inclusive a gente fez até uma live falando de apropriação cultural, porque falta um pouco nesses materiais, um pouco de reverência aos ancestrais, porque os maias terrenos decodificaram isso. Uhum. Foi neles que ficou escrito, por isso que eles decodificaram tudo isso. A agricultura, tudo que eles fizeram foi porque eles tiveram esse conhecimento, acesso a esse conhecimento, tanto que eles foram dizimados. Eles sabiam que ia ser dizimado. Eles sabiam tudo. Sumiram, a civilização de todos. Sumiu mesmo. De todos os humanos que viveram na Terra, a civilização mais evoluída foram os maias. Porque eles tinham acesso a isso. Em tudo, em agricultura, em embarcações, eles tinham conhecimento disso. Inclusive, tem muitas cidades ainda para ser descobertas, tem muitas pirâmides para ser descoberta ainda. A gente não descobriu ainda metade das pirâmides que estão no planeta.